Gosto muito de abordar sobre isso, né? Falar sobre empoderamento, sobre bloqueios que as mulheres têm. Na verdade, bloqueios todos nós temos, né? Mas a mulher em específico, ela tem um bloqueio maior devido a toda a origem, a criação que foi colocada durante muitos anos para a mulher. Por isso que a mulher tem muita dificuldade de se libertar e realmente viver a vida que ela tem que viver, como ela, né? Na sua intimidade, na sua identidade. Hoje fala-se muito a respeito de empoderamento feminino. O que é esse empoderamento? O empoderamento feminino, assim na descrição, ele foi colocada muito dentro do feminismo, né? Mas eu trago uma visão diferenciada do que é o empoderamento feminino. Muito se fala que o empoderamento feminino é a mulher estar na linha de frente, ela poder ter os mesmos cargos que os homens. Mas, na verdade, o empoderamento feminino é você ter o autoconhecimento. Que é o quê? É você se conhecer toda a sua essência. Quais são as suas habilidades, quais são os poderes que você tem e também as suas limitações, que são os seus pontos de melhoria. Quando você se conhece de verdade, você sabe quem você é, você sabe o que você quer e para onde você vai, assim você se torna uma pessoa empoderada. Eu vou te dar um exemplo e você me fala se isso é empoderamento. Tá. Dia desses, eu passando aqui na Rua do Comércio, quando eu fui virar à direita, ali para quem vai na Campos Sales, bem na esquina, eu vi uma senhora deitada assim na calçada. Eu parei o carro e fui lá ver, porque... bebeu. Mas de repente não, de repente ela estava passando mal, de repente... Bom, eu fui até lá. Fui até lá, chamei por ela, perguntei se ela estava precisando de alguma coisa. E aí quando ela se levantou, ela já levantou chorando. E aí eu sentei na calçada do lado dela mesmo e comecei a conversar com ela. E ela foi me contando a história dela, estava morando na rua, tal. E aí, ela estava bebendo e ela disse, esta é a minha droga, eu faço isso para esquecer. E é aquela conversa, né, que a gente sabe que toda pessoa que tem alguma dependência antes tinha algum problema pessoal, Sim. interno. E busca um refúgio, né? Busca um refúgio de alguma coisa, porque eu desacredito que alguém possa querer viver deitada numa calçada, dependendo das outras pessoas para comer, né? Isso é meio de vida, eu particularmente duvido. E aí ela me contando a história dela, ela disse o seguinte, eu consegui tirar meu filho da cadeia, né? Então eu fiquei pensando, né? Que diante de todas aquelas dificuldades, uma mulher que está ali na calçada, deitada, passando por aquela dificuldade toda, conseguiu ir atrás de advogado, conseguiu fazer tudo para tirar o filho da cadeia, e eu pensei, essa mulher é uma mulher empoderada. Isso. Ela só não descobriu isso ainda. Exatamente. Ela dedicou a usar todas as ferramentas que ela teria, né, para poder ajudar o filho, porque é o que a mãe faz, mas tem muitas que não, né? Ela entendeu qual era o poder que ela tinha e ela não, de uma certa forma, não aceitou a situação. Então, eu vou salvar o meu filho. Né? Mas ela precisa ainda buscar isso, o próprio salvamento. Porque não adianta, muitas vezes, a gente querer salvar as pessoas, porque a primeira pessoa a ser salva tem que ser você. Ela tirou o filho dela da cadeia, agora ela precisa tirar ela dessa prisão, desta vida que ela se encontra, né? Difícil. E como você falou, não, as pessoas não escolhem muitas vezes estarem lá. As circunstâncias levam, mas ela escolhe sair dessa situação. E um outro detalhe, quando você pensa em mulher empoderada, você já imagina uma mulher assim, que está trabalhando fora, com terninho, toda arrumadinha. Mas você pode ser uma mulher que está em casa, trabalhando em casa e muito empoderada, por que não? Eu não quero nem fazer alusão, mas eu vou trazer um exemplo aqui, que eu vim até falando com a moça do Uber, né? Porque ela falou assim, nossa, hoje eu acordei cedinho, ontem dormi tarde, porque ontem eu fui assistir a Barbie, o último dia. Aí ela falou, mas eu não quis assistir porque o pessoal falou muito que o filme era muito feminista. Eu falei, não, as pessoas não conseguiram entender a mensagem que o filme passou. Né? Então, lá sim, o filme ele transmite essa coisa do empoderamento. O empoderamento, muitas vezes, como você falou, não é uma mulher que está bem arrumada. Tem muita mulher que está bem arrumada, ela está bem vestida, porém, por dentro ela está quebrada. Verdade, tem razão. E eu peguei muitas mulheres assim. Porque isso aqui era uma casca. Ela só está mostrando o que ela tem que mostrar para as pessoas. Mas para ela sabe que ela não está. Porque o empoderamento ele tem a ver com autocuidado, com autoestima, com autoaceitação
e o autoconceito do que nós achamos de nós mesmos. Né? Então, trazendo ali de novo, né, o filme da Barbie, lá realmente mostra o empoderamento feminino. Mostra que realmente a mulher ela pode ser quem ela quiser. Eu falo isso no meu primeiro capítulo, né, do livro que eu escrevi, que fala assim, a mulher ela pode ser o que e quem ela quiser. Então, lá tem médica, lá tem vários tipos de profissão. A mulher lá, ela tem, a Barbie, no caso, ela tem um carro, seu próprio carro, ela tem sua casa. Então, ou seja, ela se permite fazer algo por ela. Só que também demonstra o outro lado do filme, que foi o lado que mais me tocou, que a mulher, ela não é perfeita. Né? A mulher, ela realmente ela tem as suas limitações. Porque, assim, a sociedade, se você coloca assim, a mulher trabalha fora, ela está largando os filhos em casa, ela é criticada. Não, porque ela está dentro de casa, é porque ela não precisa ajudar o marido, é uma desocupada. Ai, mas porque a mulher é gorda. Não, porque a mulher é magra demais. Se você vai fazer uma dieta, você não fala assim, eu vou fazer uma dieta para mim emagrecer, e sim, por causa da saúde. Então, muitas vezes, as mulheres elas não assumem quais são os seus papéis dentro da sociedade. Quem elas são. E isso é o conflito que acontece dentro da cabeça da mulher. E por isso que muitas vezes, não é porque você está ali com aquela casca bonita, você está empoderada. Tem mulheres que são donas de casa e são mulheres empoderadas. Eu conheço muitas. Porque ela teve coragem de, sim, eu não quero trabalhar fora. Eu quero cuidar dos meus filhos. E eu passei por essa fase. Eu sempre disse para mim que quando eu fosse mãe, eu queria ser mãe. E eu sempre trabalhei. Eu era daquela mulher que, assim, até a minha mãe falava assim, mãe, eu não nasci para ser dona de casa, eu nasci para trabalhar fora. Minha mãe brigava com menina, ela deve estar assistindo junto com a minha irmã. Mas eu falei, não, eu nasci porque era algo que eu sentia no meu íntimo. Mas eu me permiti ser essa dona de casa, essa mãe, essa mulher para cuidar neste período. Deu este período, não, agora eu vou. Só que eu não saí, eu continuei trabalhando dentro de casa e vendo meu filho crescer. Quantas mulheres têm coragem de fazer isso? Você falou em coragem, eu fiquei pensando agora. Imagina a coragem de uma mulher deixar de viver alguma coisa fora para ficar dependente de um marido, em casa, cuidando de filhos, sabendo de todo o poder pessoal que ela tinha para, sei lá, para conseguir algo mais. Mas imagina a coragem dessa mulher de fazer isso, né? Isso. Por isso que a gente ouve, por exemplo, porque minha avó era uma mulher e não trabalhava fora. Uhum. Né? Nossa, porque a mãe da minha colega, você precisa ver como... Então, assim, a gente percebe que empoderamento não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver... Com estereotipo. Se é branca, se é preta, se é gorda, se é magra, não tem nada a ver. Por trás daquela casca que se chama corpo, dessa roupa que veste a alma, pode ter uma mulher maravilhosa, né? Exatamente, e tem. Durante esses... Eu sempre trabalhei com pessoas. Treinamento, eu sou palestrante há mais de 20 anos. Porém, esses últimos 5 anos eu me dediquei ao estudo da mente da mulher, como a mulher se comporta. E foi chocante a gente entender que são padrões muito colocado ali. Tem até uma história que eu falo assim, né? Por que a mulher tem tanta dificuldade de se cuidar? Dentro das minhas palestras, meus treinamentos, eu sempre pergunto, quem aqui tem um hábito de se cuidar? São poucas que levantam as mãos para dizer que tem. Por quê? Ela não se permite, ela acha que não tem o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de deixar meu filho em casa para passar o dia no salão, por exemplo. Eu não tenho o direito de deixar meu filho em casa para poder fazer uma atividade física. Eu não acho certo isso. Acontece muito isso, tá? 80% das mulheres, elas têm essas dificuldades de se colocar em primeiro lugar. Então, eu falo assim, por que isso? Porque isso vem de um conceito que vem lá desde pequenininha. É estrutural, né? Isso, cultural. Até a Barbie, ela, no início do filme, mostrou isso. Né? E comigo foram clientes minhas que foram treinadas por mim e falaram, eu lembrei de você o tempo todo no filme, Kátia. Porque assim, quando a criança, a mulher nasce, o que acontece? A gente ganha o nosso primeiro brinquedo. Nosso primeiro brinquedo é o quê? É uma boneca, né? Sim. E o que nós fazemos com essa boneca? Cuidamos feito filho, não é? Como se fosse nosso filho, nossa filha, né? E é um cuidado que se a gente cair, a boneca fica aqui, a gente se machuca. Neste momento, somos ensinadas a ser mães. Por isso que o homem, ele não tem o mesmo... o jeito de tratar, quando a mulher está grávida, a gravidez é solitária. Você tem filho. Sim.
É solitária. Por mais que o marido dá todo aquele apoio, ele não tem isso, porque a gente já sente aquele carocinho aqui dentro, a gente lembra do cuidado, preciso cuidar. Então já foi informação que foi colocada para você ser mãe. Quando você cresce um pouquinho, aí você tem outra informação. Você ganha o quê? As panelinhas. Vamos brincar de casinha. Dona de casa, vassoura. Então você é ensinada a ser dona de casa. Aí você, pulando um pouquinho mais, fase da adolescência, você vai se arrumar, você vai ficar mais bonita. Para quê? Para arrumar um namorado e um marido. E casar e passar por todo aquele processo de novo. É a condição que é colocada. Qual foi o momento que nessa condição foi ensinado a mulher assim? Minha filha, cuide para você ser uma mulher onde você vai ser dona de uma empresa. É engraçado, né? A Barbie, agora você falando nisso, eu fiquei pensando que a Barbie, pelo contrário, por mais fútil que possa parecer, a Barbie, hoje ela tem sempre uma roupa para você trocar, a roupinha para você trocar, um cabelo para você fazer algo diferente. Uhum. Você tem o jet ski da Barbie, o carro da Barbie, tudo da Barbie, a moto da Barbie, a bicicleta da Barbie. A casa. E só depois que veio o Ken. Isso. Né? Se a gente for pensar por esse lado. Mas, na verdade, qual é a mensagem? O pessoal criticou bastante, porque, na verdade, não é que colocar, o homem ficou em segundo plano. Não, eles colocaram uma mensagem que, assim, independente. Tem gente que sim, como você falou, mulheres que dependem dos homens, acham que elas não podem fazer. Tá aí a gente vê muito das mulheres que vivem em relacionamento abusivo. Não é colocado esse empoderamento para ela sair desse relacionamento, porque ela acha que ela depende dele. E ali coloca que, dependente de ter o quem ou não, ela é feliz. Vivendo aquela, né, autenticidade dela, a identidade dela. Então, a dificuldade da mulher aceitar e se colocar, não, eu posso sair para me poder fazer um curso, eu posso ampliar, no caso, a minha empresa, é do não merecimento. A mulher, ela esbarra muito no merecimento. Esses dias eu fiz um vídeo no meu perfil falando sobre isso e o pessoal veio falar comigo no direct. Nossa, Kátia, eu sou essa mulher. E são mulheres que você olha que aparentemente são empoderadas. Até uma eu falei, nossa, você é uma modelo plus size. Ela, não, eu tenho essa dificuldade de receber, sabe o quê? Elogios. Aí a mulher falou assim, nossa, Ellen, como você tá bonita. Nossa, Ellen, que bonita essa blusinha. Ah, mas essa blusinha, ela custou R$10, é baratinha. É, como se a gente tivesse justificar, né? Justificar. Nossa, o cabelo tá bonito, tá brilhoso. Não, é óleo, eu deixei de lavar. Eu escutei muito disso das minhas amigas, né? Quando você vai dar o elogio, dá aquele bloqueio. Simplesmente ela, obrigada. Gratidão. Receba. Sabe, eu sempre tive dificuldade de receber elogio. Quando a pessoa começava a elogiar muito... Você já assistiu aqueles desenhos aonde... Eu assisti no Pica-Pau. Vamos ver se alguém consegue identificar isso. Que chega assim uma pessoa e começa a dar lição de moral, ele está sentado no sofá e começa a apontar o dedo da lição de moral, ele vai ficando pequenininho. Pois é, eu me sentia assim, quanto mais a pessoa elogiava, menor eu me sentia, eu ficava sem graça, queria mudar de assunto logo, para parar de falar aquilo para mim. É a questão do não merecimento. Não merecimento. Por quê? Em alguma fase da sua vida ali atrás, você vai tentar identificar, porque quando eu trabalho junto com as mulheres, a gente trabalha o quê? Todo esse conflito de não merecimento, de você não conseguir identificar as suas potências, tem a ver com o seu passado, que a gente chama de crenças, que são as crenças limitantes. É os dogmas. Isso, que é o quê? O que a sociedade implanta, o que vem dos pais, que a gente fala que é a crença hereditária, que é a mais forte, e são as crenças pessoais. Né? Muitas vezes é o quê? Você foi comparada, né? Você foi cobrada demais. Nossa, eu tirei nota 10. Não, faz mais que a sua obrigação. Aí nasce um perfeccionista. Eu acho que aqui dentro, né, deve ter muitas pessoas que são perfeccionistas. E isso vem disso, dessa autocobrança. E você, depois que você saiu do laço familiar de pai e mãe, você se autocobra. Né? E eu conheço muitas pessoas que são perfeccionistas. Então, você acaba não aceitando os elogios porque você não foi ensinada a receber elogio. Você foi criticada. Mas isso não é porque, vamos colocar, então quer dizer que a mãe e o pai têm culpa? Não. Eles só seguiram a continuidade do que foi programado. E você sabe que uma vez eu vi uma foto de uma amiga, né, no Facebook, e comentei assim, gente, você tá linda, que olhos lindos. Aí outra amiga falou assim, Ellen, você é uma piada, né? Eu falei, por quê? Falei assim, gente, a mulher é horrorosa. E você falando dos olhos dela, achei muito engraçado. Eu falei assim, é que eu enxergo muito além, né? E eu achei os olhos dela realmente maravilhosos.
Isso. Uma outra oportunidade também, encontrei uma moça, e eu sinto muita vontade de falar para as pessoas o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo, né? E a moça estava sozinha, assim, numa mesa, numa festa, bem gordinha mesmo, sentada triste, assim. Eu cheguei perto dela, que ela levantou o olhar para mim. Ela tinha 2 bolas de gude azul, assim, na cara. Nossa. Que olha... Eu falei, gente, que olhos lindos. Ela falou, imagina, sou feia. Poxa, é aquela dificuldade. A dificuldade de se enxergar. E isso, eu fui. Você chegou aqui e falou para mim, né? Nossa, como você é bonita. Eu te agradeci e devolvi o elogio. Você também. Né? Que eu falei, você me chamou a atenção e tudo. Eu falei, que mulher, que energia, né? Ela passa uma energia muito boa a Ellen. Então, quando eu era mais nova, eu tinha dificuldade, porque eu me achava feia. Eu me isolava, né? Porque teve alguns conflitos dentro, né, dessa minha infância que me fez sentir assim. Eu tinha essa dificuldade. Eu consegui entender isso. Até que hoje é meu atual marido, eu estou com ele há 25 anos, quando ele me elogiava, eu não aceitava. Eu não me enxergava, eu falava que ele era um caminhão, né? Muita areia para o meu caminhão. Eu falei, por que esse homem bonito foi ver o que em mim? Porque eu não me enxergava. Eu tive que trabalhar isso em mim para conseguir me enxergar. Porque ser bonita não é questão de estereotipo, é o que você falou, é o que a gente tem por dentro.